Pegue a sua Bíblia, por favor. Pegue a sua espada. Lembrei até de um corinho agora. Pega a sua espada e maneja ela. Pega a sua espada, pega a sua Bíblia, por favor. Pegou sua Bíblia? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, quarta-feira passada, onde eu tratei do tema os três maiores ou as três maiores tragédias da igreja. Mas lembrando os irmãos que igreja somos nós. E Paulo deixa isso muito claro aqui, quando ele chama aqueles crentes de irmãos. Paulo não está falando para a estrutura da igreja, para o prédio. Paulo está falando para os irmãos em Cristo que está em Corinto. Ele está falando daquela igreja que é de Deus, está falando daquela igreja que está em Corinto, está falando para os santificados em Corinto. Isso tudo está no versículo 2. Ele fala da igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados. Ele está falando para um povo, para irmãos que estavam inseridos numa cidade promíscua, vivendo um tempo difícil, vivendo em uma localidade onde a promiscuidade, a prostituição estava entrando pelas portas da igreja, estava invadindo o território santo, estavam colocando fogo estranho no altar de Deus. E Paulo, como pastor, ele olha para aquela igreja e fala: irmãos, eu rogo-vos. Duas vezes aqui, no verso 10 e no verso 26, ele enfatiza essa questão de falar que esses são a igreja de Deus. Então, eu estou refletindo com os irmãos, e hoje eu finalizo, sobre as três maiores tragédias da igreja. Por que não dizer as três maiores tragédias de uma pessoa, de um crente? É quando ele se entrega à depravação desse mundo, quando ele se entrega à prostituição desse mundo, quando esse mundo, a concupiscência da carne, como João escreve, quando a concupiscência da carne consegue encantá-lo de tal forma que ele mergulha nesse mundo de depravação, de promiscuidade, de prostituição. É uma tragédia para a vida do homem, porque isso não só afeta a sua vida, mas afeta também toda a sua casa. Isso não traz uma consequência só para ele, traz uma consequência para os que estão com ele. E a segunda tragédia é a que nós vamos falar, e a terceira é quando uma igreja não consegue entender o valor da outra igreja que está do lado dela, que é a desunião. E foi talvez um dos grandes perigos da igreja de Corinto, que é essa desunião instaurada dentro dessa igreja, inserida no contexto daqueles irmãos que deveriam andar como santos, amados, e eles acabaram a dividir um pouco o corpo. E Paulo recebe a informação e exorta esses irmãos, essa igreja de Deus que está ali. Capítulo 1, versículos 10 até o versículo 17. Depois nós vamos fazer a leitura final do texto, tá bom? Diz o texto, a exortação à unidade: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejam inteiramente unidos na mesma disposição mental, no mesmo parecer, pois a vosso respeito, disse Paulo, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Clói, de que há contenda entre vós. Refiro-me ao fato, olha o fato, de cada um de vós dizer, o que ele diz aqui? Vamos ler? Eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cristo, e eu de Cefas, ou de Cristo, perdão. Acaso Cristo está dividido? Pergunta Paulo. Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou foste porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que foste batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo, leia comigo, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria da palavra ou de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo.
Senhor amado, essa é a tua palavra. Queremos meditar nessa palavra hoje, queremos nos debruçar no conselho da tua palavra. Peço ao Senhor, ó Deus, que possas esclarecer através da minha vida a mente dos teus filhos, da tua igreja, e que esta pequena reflexão encontre um coração disposto a ouvir, mas também a obedecer a tua voz e a tua palavra. Eu oro pedindo em um nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Bom, o tema é a segunda parte, as 3 maiores tragédias de uma igreja ou da igreja. Como eu havia falado, essa igreja somos nós. As 3 maiores tragédias de um homem que está aqui sentido dentro dessa palavra, dentro desse texto de 1 Coríntios, capítulo 1 até o verso de número 31, onde a gente encontra aqui um problema chamado depravação, um problema chamado desunião e um problema chamado vanglória. São os 3 problemas encontrados dentro da igreja em Corinto, onde Paulo é informado a ver, onde Paulo é informado que isso estava acontecendo, e ele percebe que o que estava afetando aos irmãos, aos crentes, e ele olha para aquilo com cuidado pastoral e começa a vir trazendo a imagem do que de fato Deus havia feito por eles e chamado eles. À primeira vista, a gente olha Paulo não acusando eles da depravação. À primeira vista, nós não vemos Paulo dizendo para eles: vocês são depravados, vocês vão lá fora e trazem os pecados para aqui para dentro. Em primeiro momento, você não observa Paulo fazendo uma acusação de que eles estavam indo lá no templo de Afrodite, junto com os devassos de Corinto. Ele não está acusando que eles estavam indo no templo de Apolo em práticas homossexuais e trazendo isso para dentro da igreja. Ele não faz essa acusação. Paulo, ele ao invés de acusar esses irmãos dos seus pecados, Paulo prefere chamar a atenção deles quanto ao chamado que Deus fizera a cada um deles. Paulo considera mais importante chamar a atenção para aquilo que Deus fez por ele e chamou eles a fazer, do que aquilo que eles estavam fazendo de errado contra Deus. Então Paulo diz: olha, vocês foram chamados por Deus. Então Paulo não acusa, Paulo diz: vocês foram chamados pelo Senhor. Quer ver isso? Verso 4, a partir do verso 1 ao 3, diz Paulo: chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, ao irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados. Ele não está chamando de devassos, ele está chamando de aos santificados que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados para serem santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ele diz: graça a vós outros da parte de Deus em Cristo, nosso Pai, e o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, verso 4: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como também o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, leia comigo: fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele não traz uma espada e acusa, e aponta, e rasga, e fere. Ele traz nas mãos uma poderosa palavra dizendo: vocês foram chamados à santidade, não à depravação. Ele prefere chamar à existência uma realidade divina na vida daquele povo, na vida daqueles irmãos, do que chegar para eles e dizerem que eles estavam errados. Ele chama a consciência do valor de um chamado de Deus na vida de um homem. Nós somos chamados à santidade, portanto o mundo já não nos pertence, as coisas desse mundo já não valem mais para nós, não há mais valor aqui dentro para nós, mas sim o chamado a andarmos com Ele e sermos santos como de fato Ele é. Mas agora, a fim também de alertar esses irmãos e chamar a atenção, Paulo começa a falar de obrigações. A primeira foi: vocês foram chamados à santidade. E a segunda obrigação era um chamado à comunhão. Por quê, pastor? Porque depois de apresentar a solução da depravação,
Ele percebe que é um outro problema dentro da igreja instaurado. Ele não percebe só uma depravação, ele não percebe só uma prostituição que estava entrando pelas portas da igreja e estava mexendo com quase toda a santidade daquela congregação. Ele percebe que aquela igreja estava também dividida no modo de pensar, no modo de agir, e aquilo estava trazendo conflito. Portanto, depois de apresentar a solução para o problema da depravação, Paulo volta-se para o outro problema dentro dessa igreja, que era a divisão entre aqueles irmãos. Um forte motivo para essas divisões da igreja, ou dentro da igreja, era a influência da filosofia na mensagem bíblica. Era a influência da filosofia dentro dos sermões bíblicos que tinham que ser pregados naquela igreja. Era uma forte influência de pessoas que gostariam de falar bem, que desejavam falar dentro da sua própria sabedoria. Ou seja, eles queriam acrescentar ao evangelho a sabedoria humana. Eles queriam acrescentar aquilo que está escrito na palavra de Deus, um conhecimento filosófico, um conceito filosófico. Eles queriam apresentar uma retórica bonita, falar bonito, colocar palavras robustas, uma eloquência maior. E quanto melhor, quanto maior fosse a palavra, quanto mais bonita fosse a mensagem com conteúdo filosófico, eles ficavam encantados. Um dos motivos pelo qual essa igreja estava se dividindo era porque a mensagem de Deus estava sendo embelezada, entre aspas, pela sabedoria humana. Olha para mim, meu irmão, não há sabedoria humana que se compare à loucura da pregação do evangelho. Não há. Dar um filho, entregá-lo aos homens, deixá-lo morrer numa cruz, para que o seu sangue pudesse redimir a todos, é loucura. A sabedoria de Deus, a loucura de Deus era mais sábia do que a sabedoria da pregação, imbuída daquela lindeza de palavras dentro do evangelho. Eles estavam simplesmente querendo embelezar uma coisa que não precisa. Olha para mim, irmãos, a palavra de Deus é fiel, ela não precisa de acrescentar mais nada para que ela se torne mais fiel. Ela já é a palavra de Deus, ela é absoluta. Eles estavam querendo jogar a linguagem filosófica, uma retórica bonita. Olhe para mim, meu irmão, não ande atrás de gente que fale muito bonito, porque a palavra de Deus é uma coisa muito simples. E eles estavam assim, possivelmente isso estava trazendo divisões dentro da igreja, não só na igreja em Corinto. Quer ver Colossenses? Olha lá, olha como é que esse problema estava instaurado também dentro de outras igrejas. Colossenses capítulo 2. Colossenses 2, a partir do versículo 6 até o 9. Olha como Paulo se preocupa com essa questão de tentarem acrescentar algo à palavra de Deus. Ele diz: qualquer outro evangelho que for pregado, além do que já foi posto, seja maldito, seja anátema. Não tinha para Paulo essa ideia de querer maquiar um pouquinho a palavra de Deus, deixá-la um pouco mais bela para atrair as pessoas, colocando nela, embutindo nela palavras de filosofia, palavras bonitas, palavras bem postas. Mas olha o que Paulo alerta, ele mostra um desejo e faz uma advertência, a partir do verso 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim, está lendo o texto? Capítulo 2, versículo 6 até o versículo 9. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Neles o quê? Radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo como? Em ações de graças. Ele diz: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme o quê? A tradição dos homens. Ele está dizendo: cuidado com isso, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita, nele quem? Nele em Cristo habita corporalmente toda, leia comigo, toda plenitude de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diga glória a Deus. É porque nós não precisamos de nada mais do que a palavra.
ela é suficiente. Nele habita, em Cristo habita, no Evangelho habita toda a plenitude da divindade. Nós não precisamos, e Paulo está aconselhando a igreja em Corinto, ele está advertindo a igreja em Colossenses, ele está tomando cuidado com aquele rebanho, quanto às vãs filosofias, quanto às mensagens que vinham embutidas nela, uma boa retórica, uma boa palavra, com vãs sutilezas, querendo fazer com que aqueles que estavam em Cristo, andassem em Cristo, pudessem olhar para um outro lado da mensagem. Há pessoas que ficam atrás de boas mensagens. Há pessoas que andam atrás de pessoas que pregam bem, que falam bem, que têm uma retórica bonita, mas olha para mim, irmãos, a palavra de Deus é suficiente. E isso estava causando divisões dentro da igreja em Corinto, e Paulo toma cuidado com isso. Isso estava causando dissensão, desunião dentro da igreja. Por quê? Porque uns falavam, e eu não gosto muito do modo com que ele fala. Outro fala bem melhor, eu quero mais ir no cu daquele irmão ali, porque aquele ali é o irmão da varada, é o irmão que só tem a vara na mão, ele só fala, ele só prega batendo. Aquele ali é mais amoroso. Não, aquele ali é pentecostal, aquele ali é meio tradicional, não grita muito, eu gosto mais de ouvi-lo. Isso estava trazendo uma certa divisão dentro da igreja. O outro motivo pelo qual pode ter havido essa divisão era que os coríntios, ao invés de enfatizar a mensagem que era pregada, eles estavam enfatizando o mensageiro. Sabe o que eles estavam fazendo? Um culto à personalidade. Eles estavam cultuando não mais a mensagem que estava sendo pregada pelo mensageiro, mas o mensageiro que estava trazendo a mensagem de Deus. Ao invés de olharem para o Senhor, estava olhando para o servo do Senhor. Ao invés de darem glórias a Deus, estava dando glórias ao servo de Deus. Culto à personalidade é pecado, irmãos. Culto a homens é idolatria, é pecado, é contra a lei de Deus. Nosso bispo tem pregado os 10 mandamentos aqui, Êxodo. Possivelmente esse problema estava trazendo divisão, e alguns estavam dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Acho que esses são os piores. Acho que os que se dizem de Cristo, acho que se consideram os melhores de todos. Não, eu sou de Cristo. Na verdade ele não tem nada de Cristo. O que ele tem é uma ideia de que se ele for de Cristo, ele vai ser melhor do que todos os outros. Isso traz mais divisão na igreja do que qualquer outra ideia que você possa imaginar. Irmãos, esse motivo, talvez de ter uma pessoa mais do que a mensagem que essa pessoa traz, pode ter trazido também essa divisão dentro da igreja em Corinto. E Paulo, quando percebe, irmãos, esse problema da divisão, ele percebe que isso era tão grave, que ele inicia o verso 10. Como? Como é que ele inicia o verso 10? Implorando. Olha o verso 10. Rogo-vos. Ele implora, ele faz uma petição, ele clama, ele faz uma petição em alta voz. Rogar é pedir em alta voz, rogar é implorar, rogar é clamar. Ele diz: eu clamo, meus irmãos, eu faço uma oração por vocês, meus irmãos. Eu imploro a vocês que vocês, pelo nome daqueles a quem vocês estão dividindo, eles estavam dividindo o corpo de Cristo, e é justamente no nome daqueles a quem eles estavam dividindo que Paulo ora, que Paulo roga, que Paulo implora. Eu oro pelo nome daqueles no qual vocês estão dividindo, que vocês falem a mesma coisa. Paulo, ele olha e fala assim: meus irmãos, eu estou implorando a vocês, vocês estão dividindo o corpo de Cristo, pelo modo de vocês pensarem, por acharem que Apolo é mais do que a mensagem que ele prega, porque ele talvez pensar, porque Pedro é mais do que a mensagem que ele prega. Irmãos, Cristo é mais do que qualquer outra pessoa da face desta terra. Podemos ser o maior dos pregadores, irmãos. Teve um homem na Bíblia que não quis dar glórias a Deus, e o fim dele foi trágico. Roubar a glória de Deus é como entrar em rota de colisão entre um caminhão cheio de saco de cimento e nós com um fusquinha ou com um chevetinho velhinho. É dizer assim: eu vou encarar essa carreta, olha para mim, você vai se machucar. Não ofusca a glória de Deus. E eles estavam justamente fazendo isso, irmão. Paulo percebe
que o problema da divisão era tão grave que ele inicia pedindo, clamando, rogando. Ele pede em nome do Senhor, pois para os coríntios, Paulo pregava um Cristo. Para os coríntios, Pedro pregava outro Cristo. Para os coríntios, Apolo pregava ainda outro Cristo. Para eles, cada um tinha um Cristo dividido. Para eles, Paulo tinha uma maneira de ver um Cristo. Para outros, Pedro tinha uma maneira de ver o Cristo. Para outros, Apolo tinha uma maneira de ver um Cristo. Irmãos, diferenças teológicas sempre vão existir. O que não pode existir é uma igreja rachada, é uma igreja dividida, fazendo culto à personalidade, exaltando mais o homem do que o Deus que este homem serve. Exaltando mais ao servo do que ao Deus desse servo. Isso divide a igreja. Isso pode ter sido um dos motivos que trouxe essa divisão. E Paulo disse: fui eu crucificado? Ele se defende. Paulo se defende da idolatria. Ele diz: fui eu crucificado? Olha o que diz o texto. Vamos lá, versículo 13, 14. Acaso Cristo está dividido? Olha o que diz. Foi Paulo crucificado. Ele está se defendendo. Ele não está defendendo só ele está defendendo Apolo e está defendendo a Pedro. Ele falou: foi eu crucificado em favor de vós outros? Porventura, fui eu que batizei vocês todos? Ele diz: eu batizei alguns. Paulo diz: eu só batizei alguns, somente alguns. Meu trabalho, ele diz, meu trabalho não é batizar. Meu trabalho não é salvar ninguém. Meu trabalho não é ser crucificado para salvar uma humanidade. Meu trabalho é, diz versículo 17, pregar o Evangelho. Ele diz: não me idolatrem. Ele diz: não façam culto à minha personalidade, porque isso é pecado, isso, não só para vocês, mas um perigo para mim. Eu disse há uns anos atrás, um tempo atrás aqui, que um pastor, ele tinha orado por uma senhora. E essa senhora fora curada de um câncer em estado terminal. E essa senhora se viu querendo falar com esse pastor, mas não conseguia encontrá-lo. Ele viajou para outro estado. E depois de quase 12, 13 anos, ele volta ao estado. E essa senhora encontra-se com ele e diz: pastor, eu tenho comprovado a minha cura de um câncer em estado terminal. Ele disse: eu lembro da irmã, eu estive lá orando. Pois bem, eu quero lhe dizer uma coisa. Foi a sua oração, foi o poder de Deus manifesto na sua vida, pelo dom de cura que Deus lhe deu, que o Senhor orou por mim, declarou na minha vida, e eu fui curada naquela noite. Louvado seja Deus, que eu não soube disso na época que a irmã fora curada, porque se eu soubesse eu ficava vaidoso. Que bom, minha irmã, que a irmã está curada, e Deus recebeu toda a honra e glória que lhe são devidas. Nós somos tendenciosamente, irmãos, pessoas que queremos muito que os holofotes estejam voltados a nós. Na semana passada eu disse que um peixe que eu peguei de 42 centímetros fora tirado numa distância de 10 metros, parecia ter 1,20 m. Domenico De Masi, um sociólogo cristão, um sociólogo italiano, ele escreveu num livro, eu li uma parte desse livro na internet, sobre o ócio vicioso, sobre o trabalho que vicia, sobre o trabalho que escraviza o homem. Ele disse que o homem, ele procura comprar coisas que não precisa com dinheiro que eles não têm, para mostrar uma coisa que ele não é. A Casa Bahia coloca lá, Ricardo Eletro, qualquer outra empresa, ele coloca lá uma televisão de 69 polegadas, não sei nem se existe, para você pagar em 58 vezes, sem juros, sem correção, nem nada. Você ainda vai ser entregue no outro dia na sua casa, e você pode pagar a primeira com 200 dias. A pessoa não precisa, mas compra com dinheiro que não tem. Para quê? Para alguém chegar na casa dela e falar assim: caramba, que televisão bonita, hein? Compra o que não precisa com dinheiro que não tem, para mostrar uma coisa que não é. Naturalmente nós somos assim. O ser humano é tendencioso a mostrar o seguinte: que casa bonita é alugada, mas ninguém sabe, é bonita, é alugada. De repente está com um carro muito bonito, mas não é dele, é emprestado, mas para todo mundo o carro é dele. E Paulo está dizendo o seguinte: meus irmãos, eu não fui crucificado para salvar ninguém. Eu batizei somente os da casa de Cléo, somente da casa de Estevão. Eu batizei somente 2 ou 3 pessoas no máximo. Eu fui chamado para pregar o Evangelho, não com sabedoria humana, mas com o poder da graça de Deus, para que o nome dele seja glorificado, para que eu não venha a anular a cruz de Cristo. Que cuidado, irmãos. Que aplicação a gente pode fazer nesse texto agora? Quantos de nós, às vezes,
Estamos correndo atrás de boas mensagens. Estamos correndo atrás de pessoas que falam muito bem e acabamos, sem nós percebermos, fazendo um culto à personalidade, fazendo um culto a homens, a servos de Deus e não ao Deus desse servo. Tome cuidado com isso, porque nós somos a igreja e Paulo está orientando essa igreja. Cuidado com isso, meus irmãos. A unidade da fé sempre foi e ainda é o maior desafio da igreja. Diga comigo isso, a unidade da nossa fé. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: a unidade da nossa fé sempre foi e será sempre um desafio da igreja. Paulo encontra isso, sabe aonde? A igreja em Éfeso. E ele, quando fala no capítulo 4 sobre a unidade da fé, ele diz: irmãos, eu rogo-vos. Ele também implora, ele também faz uma oração. Vá lá rapidinho, capítulo 4 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Capítulo 4, verso 1 até o verso 6. Ele diz o quê? Imploro, clamo, apelo, eu oro. Prisioneiro de Deus. Ele diz: rogo-vos eu, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação no qual vocês foram chamados. Com o que, irmãos? Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos. Aí Paulo fala o seguinte: em amor. Ele diz: esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo. Sabe o que Paulo apresenta aqui agora? 7 motivos para que eu e você e essa igreja andassem em unidade. Ele apresenta 7 motivos aqui que não tem como nós não olharmos para esses motivos e falar assim: de fato, a minha união contigo, meu irmão, passa por esses motivos aqui, ó. Olha o primeiro motivo, qual foi? Somos um só. Lê o texto, versículo 7, versículo 4. Há somente um. Ele diz: o primeiro motivo é esse: não existe 2 corpos, não existe Cristo dividido. A pergunta de Paulo àquela igreja em Corinto: está Cristo dividido? É porque eles estavam pensando que Paulo pregava um Cristo, Apolo pregava outro Cristo e Cefas pregava outro Cristo. Cristo está dividido? Olha para mim, de modo nenhum. Nós temos um só. Segundo motivo, ele apresenta aqui: nós temos também um só, como também nós somos chamados a uma só. Terceiro motivo, segundo motivo, nós temos um só Espírito. O que nos une é porque nós estamos num corpo cujo cabeça é Cristo, que nós temos um Espírito que nos guia, que nos orienta, e temos uma só esperança da vocação. Verso 5, nós temos o quarto motivo: nós temos um só. Quarto motivo, um só Senhor. Quinto motivo, uma só fé. Paulo pregava outro Cristo, Apolo pregava outro Cristo. Se nós somos um só corpo, temos um só Espírito, temos uma só esperança, temos um só Senhor, temos uma só fé, ele diz: nós temos também um só batismo, não existe outro batismo. Eu passei por uma experiência ontem, cheguei a comentar com o bispo, não vou entrar em detalhes, lógico, mas achei muito engraçado o que aconteceu. Eu fui a um local, um determinado local, e chegando naquele local, havia ali um corpo de Cristo, mas um corpo de Cristo dividido. E logo me lembrei desse texto. E quando eu me apresentei no lugar, fui cumprimentar as pessoas, eu logo percebi que eu não fazia parte daquele corpo que eles pertenciam. E eu percebi nitidamente que eu não podia falar nada, porque a parte do corpo no qual eu pertencia não era a mesma que eles pertenciam. E eu comecei a observar e fiquei quieto. E fizeram tudo, ou usaram o meio para que nenhuma oportunidade fosse dada para que esse corpo entrasse, ou seja, o corpo estranho entrasse, para que viesse falar alguma coisa em detrimento do outro corpo. Aí eu falei: Cristo está dividido aqui, não está unido, Cristo está dividido. Aí qual foi o meu posicionamento? Eu fiquei quieto, eu fiquei parado, eu fiquei esperando para saber aonde tudo aquilo iria dar. Mas aconteceu, era uma cerimônia, era uma situação,
mas eu me peguei vendo Cristo sendo dividido. Nós temos o que, irmãos? Um só corpo. O que nos une é porque nós estamos num só corpo, num só Espírito, numa só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Versículo 6, o que diz? Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está para resolver o problema da unidade na fé. Em Éfeso, Paulo diz: meus irmãos, com humildade, com longanimidade, com mansidão, com domínio próprio, se esforçando, sabendo que vocês têm um só corpo, estão num só corpo, um só Espírito, uma só esperança, uma só fé, um só Senhor, um só batismo e um só Deus. O que nos une são esses valores aqui que o apóstolo Paulo apresenta à igreja em Éfeso, irmãos. A relação entre um crente e o outro na terra é a maior proclamação do Evangelho de Cristo que a igreja pode fazer. Diga comigo isso. A minha relação com você, meu irmão, diga para ele. A minha relação com você, a minha unidade com você, meu irmão, é a maior proclamação de Cristo que a igreja pode fazer. Quer ver um texto que a gente pode afirmar isso? Atos capítulo 2, verso 46 e 47. Atos 2, capítulo 46, capítulo 2, verso 46 e 47. Você, por favor, leia comigo em alto e bom som, som pentecostal. Diariamente, vamos juntos? Diariamente perseveravam unânimes. Preste atenção, aonde? No templo, correto? Mas era só aqui no templo? Não. Vamos ler o texto. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa e tomando as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Verso 47, louvando a Deus e contando com toda a simpatia do povo, e enquanto isso a mensagem era proclamada e o Senhor que era proclamado acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. Louvado seja o nome do Senhor. A minha relação com você, a minha unidade no Espírito, a minha unidade na fé, no batismo, no amor em Deus, irmãos, é a maior proclamação de Cristo que a igreja pode fazer. Uma igreja dividida não proclama Cristo. Uma igreja separada, ela é irrelevante nesse tempo. Ela não é de fato aquilo que Deus gostaria que ela fosse, alguém que pudesse glorificar o seu nome. Olha para mim, irmãos, igreja dividida enfraquece o reino dos céus. Isso que Paulo está preocupado com essa igreja. Mas a fim de alertar esses irmãos quanto ao perigo, tinha outro aqui que era eminente. Além do problema da prostituição, além do problema da divisão, que era por causa da mensagem que era adornada ou enfeitada com filosofia, eles tinham outro problema. A pregação cheia de sabedoria, cheia de contexto, trazia algo no coração deles, vanglória. Olha aqui que diz o versículo, volte lá aos Coríntios, versículo 26. Novamente Paulo começa com o termo irmãos. Diz o texto, versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram muitos chamados sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, leia comigo, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. 28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie. Quer ver uma coisa muito interessante nessa igreja em Corinto? Eles tinham uma tendência muito grande em vangloriar-se. Capítulo 4, verso 6, olha o que diz Paulo numa repreensão para eles. Eles tinham
uma queda muito por essa questão da vanglória, de ensoberbecer-se. Aí olha o que Paulo faz, uma repreensão bem severa. Estas coisas, irmãos, aplicai, capítulo 4, verso 6. Estas coisas, irmãos, aplicai-as figuradamente. Aí ele diz: a mim mesmo, Paulo, e a Apolo por vossa causa. Olhem para isso e apliquem. A mim mesmo e a Apolo, para que, por nosso exemplo, aprendai isto. 2 pontos. O que está escrito aí? Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que ou te faz sobressair? Ou que tens tu que não tenhas recebido? E se recebeste, por que te vanglorias como se não estiveras recebido? Paulo está dando uma severa repreensão a esses irmãos quanto ao fato de tudo que eles tinham ou faziam, eles se vangloriavam. E Paulo repreende esses irmãos, repreende esta igreja, que eles tinham que tomar um certo cuidado, a exemplo do que ele e Apolo faziam. Ele: use-me como exemplo e Apolo, para que vocês possam olhar para nós e ver que o que está escrito, não ultrapassem isso, para que em detrimento de outro, alguém se ensoberbeça, alguém se vanglorie, alguém possa querer ser maior ou mais proeminente do que o seu irmão. Na igreja, nós sempre teremos pessoas que não gostam de ser incomodadas pelo bom talento de alguém que chega. Lá no colégio de discípulos de Jesus, tinha alguém que disse para Jesus, teve alguém que disse para Jesus: quem é o maior? Lembra desse? Quem é o maior, Senhor? Quem dentre nós aqui vai ser o cabeça? Quem é que vai ser o presidente do grupo dos 12? Aí Jesus disse: quem se apresentar como esta criança, esse será o maior no reino do meu Pai. Jesus pega uma criança, traz para o meio dele e diz: quem se transformar ou quem for como esta criança, já é o maior no reino do meu Pai. Quem não fizer um filho meu tropeçar, quem não permitir que alguém dê um mau testemunho e faça alguém tropeçar, esse também é maior. Ele começa a dar exemplos ali para os apóstolos. Primeiro ele chama uma criança, depois ele fala assim: cuidado para que o testemunho de vocês não façam alguém tropeçar, porque se vocês fizerem, é melhor que vocês coloquem no pescoço uma pedra de moinho e se lancem no mar e morram. Porque se vocês fizerem um dos meus tropeçarem, é melhor que vocês façam isso, porque eu vou lançá-los no inferno. Então, quer ser grande? Ser grande é ter responsabilidade no reino dos céus. Tem mais coisas. Vamos lá ver o texto, capítulo 4 ainda, versículo 18. Olha o que Paulo diz: alguns se ensoberbecem, ou se ensoberbeceram, como se eu não estivesse de ir ter convosco. Verso 18, verso 19 agora. Mas em breve, Paulo está dizendo: irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Paulo está dizendo: eu sei que vocês estão aí, eu vou chegar aí. Aí olha o que ele completa: porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós com vara ou com amor e espírito de mansidão? Paulo está dizendo: eu vou até vocês e eu vou conhecer aqueles que se ensoberbecem. Capítulo 5, versículo 1 e 2, ele diz: geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu pai. Contudo, ele diz: andai vós como? Isso era uma tendência daquela igreja, a vanglória, a soberba. Andais vós ensoberbecido, e não chegaste a lamentar, para que não fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Verso 3: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia, em nome de Jesus, seja entregue nas mãos de Satanás para destruição. Olha para mim rapidinho. O que Paulo está fazendo a partir desse momento? É cuidando
do coração daquelas pessoas. Lembra que a gente fez agora? Cuidou do coração? Sabe de onde procedem as saídas da vida? Olha para mim, do coração. Sabe aonde nasce a queda do homem? Aqui, ó. Provérbio 16, a partir do versículo 18, fala: da soberba procede a ruína, e a queda da altivez de espírito. Um homem soberbo, ele está precedendo a sua queda. Um homem altivo, que se ensoberbece, ele está precedendo a sua queda. Ele está vendo que um momento ou outro da sua vida, ele vai cair. Mas aonde nasce isso, irmãos? Olha para mim, nasce aonde a gente menos imagina. Nasce aqui. Isso que Jeremias fala que é corrupto e demasiadamente corrupto, que é o nosso coração. Por isso que nós oramos pelo nosso coração hoje. Nós oramos pelo nosso coração porque nós somos tendenciosos a pensar que a gente é alguma coisa. Quando o nosso time ganha, a gente meu time ganhou, tu não fez um gol, mas o teu time ganhou, você está pensando que é alguma coisa. Você compra um sapato novo, você não para de olhar para ele. A tua calça é velha, mas o sapato é novo, você não para de olhar para ele. Tendenciosamente, irmãos, nós vamos caminhando para isso. E Paulo, olhando para isso, ele quis dizer algumas coisas para esses irmãos que eu vou finalizar aqui, rapidamente. Versículo 26. Primeira coisa que Paulo lembra, mais uma vez, ele não está lembrando o pecado, ele está lembrando o chamado. Chamado à santidade, chamado à comunhão e um chamado a dar glórias a Deus. Ele não está chamando a atenção, ele está chamando a responsabilidade. Aí ele faz 3 chamados aqui e 3 lembranças no final a esses irmãos, queridos irmãos de Corinto. Primeira coisa que Paulo faz no versículo 26 é lembrá-los da sua identidade. Olha lá o texto: reparai a vossa vocação. Vocês não foram chamados a serem sábios, vocês não foram chamados a serem poderosos, e vocês não foram chamados de nobre nascimento. Olha para mim, irmãos, Deus não se impressiona com os nossos, ou o que nós fazemos, ou aquilo que nós somos. Diga comigo: Deus não se impressiona com o que eu sou, nem com o que eu faço. Não se impressiona. Ele diz: olha só, eu vou mostrar para vocês a identidade de vocês. Vocês são pobres, vocês não foram chamados como nobres. Mas o interessante no texto, que Paulo não diz que Jesus não chamou os ricos. Ele diz o texto: visto que não foram chamados muitos sábios, mas muitos sábios foram chamados, mas todos não. Ele não exclui os sábios, ele não exclui os poderosos, ele não exclui os ricos. Ele simplesmente diz: não foram chamados muitos sábios, mas alguns sábios foram chamados por meio da igreja. Ele não está dizendo que na nossa congregação não pode ter nobres. Ele diz: não foram chamados muitos nobres. Não está dizendo que não foi chamado muitos poderosos. Está dizendo: não foram chamados todos, mas alguns estão aí no meio de vocês. Alguns estão aí, mas ele mostra a identidade daquela igreja. Ele mostra que eles não são sábios, eles não são poderosos, eles não são nobres. Deus não nos chamou por causa daquilo que nós somos. Deus não chama uma pessoa porque ela é alguma coisa. Deus chama por causa disso, ou em função disso, ou apesar disso. Apesar da pessoa ser nobre, Deus pode chamá-la. Apesar da pessoa ser pobre, Deus pode chamá-la. Deus pode chamar quem Ele quiser. Mas ouça uma coisa: Paulo mostra a identidade. Para vocês que estão ouvindo, esses que estão pregando, olha para mim: Deus não chamou muitos sábios. Quer ver um texto interessante? Mateus 11. A mensagem do Evangelho. Mateus 11. 11:25. O que diz o texto em negrito? Jesus, o Salvador, por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus, da terra, porque o que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e a revelastes aos pequeninos. Ele diz no verso 26, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado.
A segunda coisa que Paulo faz é esse povo lembrar, essas pessoas lembrarem, é que o motivo pelo qual eles foram chamados foi nobre. Olha o versículo 27 e 29, lá de Coríntios capítulo 1. Olha, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, escolheu as fracas para envergonhar as fortes, as humildes, as desprezadas, as que não são, para reduzir em nada as que são. Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu vou mostrar para vocês a identidade de vocês. Vocês não são sábios, vocês não são poderosos, vocês são pessoas que Deus escolheu para serem santos, para andarem unidos e para glorificarem o nome do Senhor, não para chamarem a glória para vocês mesmos. Por quê? Porque Deus escolhe as coisas simples para glorificar o seu nome, para mostrar para o mundo de fato o que eles são, mas para mostrar uma graça maravilhosa que Deus tem. Para isso que Deus pega as coisas simples, para mostrar para o mundo o tamanho da sua graça, mas também para revelar ao mundo o tamanho do seu pecado. Eu vou finalizar com um terceiro motivo. Terceira lembrança que Paulo fala, está lá no verso 30 e 31. Paulo lembra a esses irmãos que estavam querendo se vangloriar, que foi Cristo quem fez tudo por eles. Verso 30 e 31, leia comigo. Mas vós sois deles, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus o quê? Sabedoria. A sabedoria deles, Deus se transformou, e justiça, e santificação, e redenção. Para quê? Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Sabe o que ele fala? Ele diz o seguinte, ó: quer santidade? Sou eu quem faço, sou eu o santo. Quer redenção, quer sabedoria, tudo vem de mim. Ele lembra a esses irmãos de Corinto não só a identidade deles, não só o motivo no qual eles foram chamados, mas também mostra para eles quem tudo fez por eles. Ou seja, tirou a promiscuidade, uniu a igreja e tirou a vanglória, e Deus foi exaltado na igreja de Corinto. Paulo orienta essa igreja e traz ela, irmãos, as 3 tragédias da vida de um ser humano. É quando ele abraça-se com esse mundo pernicioso. É quando ele entra na igreja e ele quer viver como ilha. Ele se isola, ele se divide, ele auto-idolatra alguém. Ele pega um culto de personalidade e fala: aquele ali é o meu pastorzinho, aquele ali é o meu amorzinho. Irmãos, o nosso pastor, sumo pastor, é Jesus Cristo. Nós somos servos dele e estamos aqui como mensageiros dele. E tudo é para a glória do nome do Senhor. O último texto, se vocês não se importarem, é o capítulo 2 de Corinto, versículo 1 ao 5, vai dizer assim: eu, irmãos, mais uma vez, quando fui ter convosco, anunciando-vos testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi, que humildade, mas porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este. Está lendo? Olha o que diz o verso 3: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder. Para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo está dizendo assim: eu não crucifiquei a minha vida para salvar ninguém, eu não sou Deus para salvar ninguém, mas a minha palavra é para que vocês estejam em Cristo, para que a fé de vocês não se apoie em mim, mas nele, para que a glória seja dele, para que o poder de Deus se manifeste entre vocês como igreja que somos. Que Deus nos ajude, irmãos, como igreja, porque sem dúvida essa é a maior tragédia de um ser humano, quando ele não glorifica a Deus, quando ele pensa que toda a luz que vem sobre ele é porque ele é o cara, mas não o Senhor. Como eu disse há um tempo atrás, esse púlpito que a gente sobe, principalmente eu me coloco na qualidade, Otávio, esse púlpito pode trazer uma glória muito grande para o homem, mas pode também levá-lo a trevas assim, no estalar de dedos. Esse lugar é um lugar de temor e um lugar de tremor quando a gente sobe. Que Deus nos ajude a vivermos assim,
para glorificarmos o nome dEle. Vamos orar. Curve sua cabeça. Nosso Deus e Pai, nesses últimos momentos nós queremos apresentar ao Senhor a nossa vida e pedir ao Senhor, ó Pai, no nome do Teu Filho Jesus, como disse o apóstolo Paulo, em o nome de Jesus Cristo nosso Senhor, que guarde os nossos corações, Pai, que preserves a nossa vida e que nos encaminhe, ó Deus, por um caminho de luz, um caminho que nós possamos enxergar de fato quem é que nos chamou, quem é que foi que nos resgatou e quem de fato reina sobre a nossa vida. Abençoa-nos e guarda essa palavra ao nosso coração, em o nome do Senhor.